Graças a Deus, estamos ao vivo, como vive o nosso Deus. Dentro de alguns instantes, vamos estar aqui ministrando, através da pastora Salete, a lição do livro de hoje, né? Com a graça de Deus. Segunda-feira, dia abençoado, e vamos estar aqui ministrando. Deus é bom e sua bondade dura para todos sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão, né, com os livros em mãos. Muitos não têm, o pessoal lá do Piauí não tem o livro, né? Por isso eles acompanham aqui a leitura, né? E nós em seguida vamos estar fazendo uma oração nessa noite, amém? Que Deus abençoe a todos, chame as pessoas, tá? Compartilhe para a leitura do livro, amém?
Graças a Deus, paz do Senhor, boa tarde, vivo. Pastora Salete já está aqui e vai estar fazendo a partir desse momento a leitura do livro. Que Deus abençoe a todos. Falta 2 minutinhos ali, mas ela já vai dar início aqui. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Boa tarde a todos, paz seja convosco. Um bom início de noite, na paz do nosso Deus. Estamos nós entrando aqui no 37º dia desse compromisso que nós fizemos há 40 dias atrás quase. 40 dias de fé e milagres. E ontem nós conversávamos que colocamos só uma mão. Garanto que nós não enchemos ainda os 5 dedos de uma mão. Mas aquele que conseguiu permanecer, mesmo dentro da sua casa, mas levou a sério, você vai colher o que você tem semeado nessa perseverança desses dias. O que nós temos notado quando agora voltou à igreja é que muitos se perderam nesse caminho. Eu digo assim, não, talvez nem seja se perder, mas o esfriamento, o comodismo tomou conta. É um espírito de comodismo, porque tantos foram os dias que fomos obrigados a ficar em casa, que nos acomodamos, que achamos que isso é certo, e que não está talvez fazendo falta. Eu quero te dizer, tem um ditado no mundo que diz que dor de barriga não dá só uma vez. Sabe, as pessoas esquecem quando estão com dor, que tipo de remédio fez passar a dor. Daqui a pouco vai surgir outra dor, e você vai procurar um outro remédio. E por que não continuar o tratamento diariamente e sempre permanecer na presença de Deus? Da sua igreja, volte novamente ao encontrarmos 2 ou 3 vezes. Mas saia do uma coisa que Deus não consegue suportar. Eu prefiro, eu tenho que pegar um café e ele estar muito quente, até queimando. E volte ao convívio da comunidade onde você está, ou junto conosco na Igreja Evangélica Transformando Nações, mas não deixe de se reunir. Vamos lá hoje, o título vem nos falando rompendo pela fé. Fé é ousadia, atitude e decisão. O versículo do dia nos traz aqui: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Me permite só fazer uma observação nesse versículo aqui, onde inicia dizendo que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não se ilude. Não se iluda achando que ficando fora dos caminhos do Senhor, não andando sobre os seus princípios e obedecendo às leis do Senhor, que isso vai acontecer. Não. Aquele que está de prontidão, aquele que está firme nos caminhos do Senhor, é que nenhuma ferramenta vai prosperar, vai ficar de pé. Então, fique bem claro que essa palavra é para aqueles que estão firmes com o Senhor, que aqueles que já decidiram em que lado do muro vão ficar, e muito menos aqueles que estão sobre o muro. Fé não é algo que se fala, mas é uma ação. Não é algo ilusório e imaginário, é algo completamente concreto. Conheço tantas pessoas que falam sobre fé, mas não vivem pela fé. Você precisa ter uma fé nova, forte, uma fé que não é apenas imaginação,
ou desejo é algo a mais. Precisamos ter uma fé sólida e real, que alcança o sobrenatural, porque chegou o tempo de rompermos todos os limites. Deus tem um propósito para mim e para você, que cresçamos. Este é o seu desejo, que cada um dos seus filhos cresça. E se a sua vida está parada hoje, é porque está fora do propósito de Deus. No dia em que Deus liberou uma palavra sobre a nação de Israel, dizendo que o limite que existia sobre eles, chamado Egito, não existiria mais e todos caminhariam em direção da promessa, ninguém ficou para trás. Todos, sem exceção, podem crescer e se libertar dos limites, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele libera uma palavra, é para abranger todo o seu povo, não somente alguns. Mas existem muitos limites nas nossas vidas, e alguns desses foram colocados por nós mesmos. Há pessoas que alcançam uma conquista e param ali. Recebem um milagre e acham que está bom. É muito triste encontrar pessoas que declaram servir ao Rei dos Reis, mas vivem uma vida sem sonhos, projetos, sem desejos de conquistar algo a mais. E o que realmente nos trava é o medo. Não existe um limite pior que o medo. Existe o medo de conquistar, de sair da onde está e tentar algo novo. Mesmo o Senhor tendo projetado um caminho de vitórias, você tem ficado atado pelo medo e por isso prefere permanecer a vida inteira no mesmo emprego, assegurado por um salário fixo. Talvez você mesmo tenha colocado esse limite, ou quem sabe, alguém esteja tentando te limitar. Mas você precisa aprender a romper e a Bíblia nos ensina como fazer isto. O versículo 2 do livro de Isaías, capítulo 54, nos diz que devemos alargar a nossa tenda, que devemos estender o todo da nossa habitação. Nos diz assim o versículo: amplia o lugar da tua tenda e estendo-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Perceba que Deus não diz que Ele alargaria isso, que faria o trabalho por nós, mas sim que nós devemos alargar. Se você deseja quebrar seus limites, terá que agir. Eu sei que é muito cômodo ouvir uma palavra que Deus diz que fará e Ele mesmo moverá as coisas. Mas essa passagem da Bíblia nos mostra que Ele espera que nós façamos isso. Que direção tão poderosa é essa que Deus nos dá? Você precisa ter uma palavra de Deus para agir, e ela já existe e nos promete que Ele nos colocaria por cabeça e não por cauda. Que emprestaríamos a muitos e não pediríamos emprestado. Tudo que você precisa já foi liberado. O restante depende de você. Quando Jesus morreu, deixou tudo consumado. Agora chegou o momento de fazermos a nossa parte. Esse é o momento de agir com a ajuda do Espírito Santo. Se você decidir fazer, Ele te ajudará. Então, se você deseja romper um limite, seja um medo, a insegurança, um limite financeiro, seja uma enfermidade, um problema familiar, emocional ou conjugal, até mesmo ministerial, precisa somente de fé. Através dela, todos os limites poderão ser quebrados. E serão se você ousar a exercer a sua fé. Mas lembre-se, fé não tem nada a ver com emoção, muito menos com empolgação. A fé deverá ser usada com a razão e a inteligência. Fé é ousadia, atitude e decisão. Ninguém tem fé se não tem atitude. A fé não é para os preguiçosos. Você pode romper qualquer limite. Não existe adversidade na vida daquele que serve ao Senhor que possa pará-lo ou detê-lo. Mas todo problema sempre servirá como um caminho para crescermos e alcançarmos lugares mais altos. Graças a Deus. Olha que lição tremenda. A gente
Durante muitos anos a gente vem falando sobre isso, né? Porque a fé, como o próprio pastor Marco aqui relata, que a fé não é meras palavras. Nem emoção. E nem emoção, né? De um momento. Às vezes a pessoa vai lá num culto e recebe uma mensagem, há um avivamento, Deus visita aquele culto e a pessoa fala em línguas e Deus, o pastor profetiza na vida do povo, e o povo sai, entra naquela atmosfera e se anima. Só que no outro dia chega em casa, acorda pela manhã, né? No outro dia, na sua casa, e a rotina continua a mesma. E aí, quando chega no final daquele dia, ele esqueceu até do culto que aconteceu, daquele mover. Então isso não é fé, isso é meras emoções, né? Empolgação. Fé é uma convicção, fé é uma certeza. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu e minha esposa passávamos por uma dificuldade muito grande, só que eu tinha uma certeza tão grande da nossa vitória, que eu seguia firme naquele propósito. E muitas pessoas mais próximas da gente chamavam a gente de orgulhosos. Eu, principalmente, o Jair, além de estar na miséria, é orgulhoso. Por quê? Porque não baixa a cabeça. Mas isso não é orgulho, chama-se fé, convicção, certeza da vitória. Por quê? Porque a vitória ela não vai vir para uma pessoa que anda de cabeça baixa, que anda reclamando, se humilhando para homens, não. Nunca se humilhe para homens, se humilhe para Deus. O homem não pode fazer nada por ti, não. O homem hoje ele pode te ajudar a resolver um probleminha hoje e ainda vai se vangloriar disso, vai sair falando que ajudou fulano, ciclano, bertrano. Mas amanhã a sua vida continua normal. Você tem que se humilhar para Deus, que é Ele que pode dar a solução. E você andar com Deus não dá vitória para quem anda de cabeça baixa, não. Deus só dá vitória para aquele que tem certeza da vitória, anda com a cabeça erguida, profetizando sua vitória, o seu crescimento, Essa semana que passou, a Salete falou para mim assim, nós vamos ficar ricos com esse negócio. Eu disse, não, nós não vamos ficar ricos, nós vamos ficar milionário. Por quê? Porque nós temos certeza da vitória e agimos como tal. Você tem que agir como tal, andar como tal, né? Se vestir como tal, falar como tal. Agora, se você anda de cabeça baixa, arrastando os pés na calçada, se veste mal, parece, se a pessoa te olha e encontra na rua, de longe ele já vê que lá está vindo um derrotado. Está vindo alguém que está sofrido, amargurado, está passando por dificuldade, porque só na aparência dá para ver. E outra coisa, né, pastor? Quando tu pergunta para certas pessoas como é que está, aí era só a oportunidade que ela queria para desmanchar o rolo de murmuração. Como está? E o senhor nem sabe. Vou levar 2 horas para contar tudo que está acontecendo. Aí se tu para escutar é só desgraça. Só coisa ruim. Não estou dizendo que as pessoas quando estão passando por um momento ruim, né? Não estou dizendo que você precisa ignorar isso completamente. Não, você tem que absorver o problema, digerir ele, né? Pegar o problema, colocar dentro de uma caixinha de fósforo e pegar uma caixa de 3x2 e colocar Deus ali dentro. E você deixa a caixinha de fósforo de lado e fica aqui com aquela caixa de 3x2 gigante, falando com Deus, ali dentro que você está. Agora, muitas vezes tem pessoas querendo entrar dentro de uma caixinha de fósforo. Ele se acha tão insignificante que parece que cabe dentro de uma caixa de fósforo. Aí Deus não vai agir na sua vida, porque você mesmo está se achando um derrotado, um fracassado. Pastor, eu sempre tenho em mente a passagem da viúva, o qual Eliseu sempre passava na sua casa e depois ele profetizou, ela teve um filho. Um tempo se passou, ela estava no campo, esse menino teve uma forte dor de cabeça, ela mandou para casa e esse menino morreu. E ela pediu para os seus empregados que arrumassem tudo que ela iria até o profeta. E o marido dela disse, mas não é dia de você ir até o profeta. Ela disse, mas ela nem para o marido, ela contou o que tinha acontecido. Deixou o menino deitado lá, morto, e pegou e subiu, foi até a montanha. Vindo de longe, Eliseu viu essa mulher, e quando ela estava chegando, ele pediu para que o seu auxiliar fosse lá e perguntasse como é que ela estava. Sabe o que ela respondeu, pastor?
vai tudo bem. Tudo bem. Ela estava chegando lá com um problema, deixou seu filho morto, aquele que era o único filho, dentro de casa, nem avisou seu marido para não preocupar. Foi atrás do profeta. O profeta representa Deus, mas ela não disse para nenhum auxiliar. Ela foi para o representante de Deus. Digamos que ela foi aos pés do Senhor e lá ela abriu o coração. Mas até lá, quem perguntasse para ela, ela dizia: vai tudo bem. Então é esse o posicionamento de um verdadeiro cristão. Nós não temos que abrir o nosso coração e a nossa vida para qualquer um. Nós temos que proteger a nossa família, nós temos que proteger o nosso lar, os nossos filhos, o ministério. Nós não temos que abrir a porta para qualquer um entrar na nossa vida e saber da nossa vida. E quando as pessoas te perguntarem, você tenha certeza e diz: vai tudo bem, mesmo que esteja tudo descendo água abaixo. Mas vai para Deus, aos pés do Senhor, porque Ele que conhece o nosso coração, é Ele que sonda as nossas vidas. Só um minutinho, deixa eu virar a cama para... Essa mulher, ela foi até Eliseu e Geazi, que era o auxiliar dele, ele veio até o encontro dela e perguntou, porque Eliseu disse: vai lá ver se está tudo bem com ela, porque não é normal ela estar vindo aqui. Quando Geazi chegou perto, ele perguntou: vai tudo bem? Ela disse: tudo muito bem. Tá tudo bem lá em casa. Por quê? Porque ela sabia que Geazi não podia resolver o problema dela. Então ela foi até quem pode resolver o problema. Então não adianta você reclamar para os Geazis que estão aí do seu lado, seus familiares, amigos, patrão, aquelas pessoas que você encontra por aí. Eles não podem resolver o seu problema. Você tem que ir a quem pode resolver o seu problema. E quem pode resolver o seu problema é Deus. E aonde que você encontra Deus? Lá, conforme Jesus ensinou, fecha a porta do teu quarto, dobra teu joelho e fala em secreto com o seu Deus, que Ele em secreto vai te ouvir e te responder. Aonde mais que você pode encontrar Deus? Lá na igreja. Vá lá na igreja, dobra teu joelho, fala com Deus. Por quê? Porque a atmosfera espiritual que se encontra na igreja, né? Uma coisa é uma pessoa falando, adorando a Deus. Outra coisa é 15, 20, 50, 100, 1000 adorando a Deus. Então, quando se reúne um grupo de pessoas, aliás, a Bíblia diz que o que 2 ou 3 ou mais pessoas ligar aqui na terra, concordar aqui na terra, é ligado nos céus. Então, por isso que nós, graças a Deus, a igreja voltou. Volte para os cultos. Você que não está vindo, venha para os cultos. E o que aconteceu com a igreja é algo que não é só com a nossa igreja, que muitos não voltaram. É com o Brasil, com o mundo. Eu tenho falado com os pastores aí conhecidos, né? Uma igreja de 5 mil membros em Balneário, domingo de manhã tinha 100 pessoas. Pessoas aqui em Brusque com 150 pessoas tinha 35, outros com 400 tinha 100. Até tinha bastante. Porque lembra que eu falei umas 3 semanas atrás, Deus está tirando o mundo de dentro da igreja, os mundanos de dentro da igreja. Eu até falava hoje com a pastora Salete. Eu, há 20 anos atrás, quando as pessoas me convidavam para ir na igreja, sabe? Eu fiquei uns 2 anos enrolando para ir. Porque vivia ali no mundão, bebia, fazia as coisas erradas aí, né? Namorador, coisa e tal. Brigavam, gostava de umas brigas também, aí uns aquecimentos, um sangue meio quente. E quando se falava de ir na igreja, eu tinha medo, sabe? Eu tinha temor. A palavra não é medo, é temor. Eu tinha temor. Porque se falava na igreja, até na igreja que eu me criei, na igreja católica, de vez em quando eu até ia. Porque né, aquele Jesus lá da cruz, lá não sabia que ele não ia revelar nada para ninguém sobre a minha vida. Ele está lá na cruz, é de madeira, de gesso. Agora, quando se falava da igreja dos crentes, aí eu temia, eu tinha medo. Porque eu desde criança lá no Paraná tinha uma igreja dos crentes perto da nossa casa e eu escutava uns negócios estranhos, acontecia coisa lá que só... Hoje eu sei o que é, né? A presença de Deus. Então quando um amigo meu me convidava para ir na igreja, eu não ia. Eu dava o migué dele, mas não ia, porque na verdade eu tinha medo. Tinha medo de cair lá, tinha medo de revelar a minha vida, espalhar para todo mundo que eu fazia as coisas erradas.
Que você sabe o que acontece, né? Acontecia, aliás, né? Hoje já nem tanto, né? Que pena que mudou. Mas Deus não escandaliza ninguém, não envergonha ninguém, né, pastora? Quando Deus traz uma revelação, é por amor essa alma. Porque o profeta, a Bíblia diz que a igreja que não tem profecia, o povo se corrompe. Porque o profeta, ele traz uma mensagem de alerta, né? Ele avisa das coisas vindouras, ele consola e ele exorta. Então o exortamento é coisa de Deus. O pai que ama seu filho, ele exorta seu filho para que ele seja corrigido. Então eu tinha medo, porque igreja era um negócio sério, um negócio, né? E tinha temor a Deus, na verdade. Era para entrar e não sair mais. Depois que vai na igreja não tem mais volta. Tanto que eu estou aqui faz 20 anos. Agora hoje as pessoas entram na igreja, saem da igreja, vão lá atrás da igreja acendem um cigarro e estão fumando lá. Entendeu? As pessoas perderam o temor a Deus. A igreja é um lugar sério. Deus se faz... Ah, pastor, mas eu nunca vi Deus lá. Mas Ele está ali. Igreja não é um lugar que você vem. Você está lá no mundão fazendo as coisas erradas e você vem para a igreja e quando sai da igreja você continua fazendo tudo errado. Igreja é um lugar de conversão, de temor a Deus, mudança de vida para ir morar no céu. Nós andávamos com as nossas igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E essas pessoas que estavam na igreja só correndo atrás de uma migalha, de uma bênção, e vazias de Deus e não se convertem, foram removidas. Deus permitiu esse tempo da igreja fechada para remover esse povo. Agora ficou os crentes verdadeiros. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar com os crentes verdadeiros, aqueles que estão firmes na fé. Os que estão na igreja hoje são os legítimos. Se Jesus voltasse hoje, eram os que iam morar no céu, o resto vai ficar tudo. Pastor, mas é muita gente. É a realidade, não é verdade? É a realidade. Então, quem ficou na igreja é os verdadeiros cristãos. Tá? Quem foi preparar um lugar e uma casa foi Jesus Cristo, né? Satanás, ele amontoa. É verdade. E a Bíblia diz, né, que quem não ajunta, espalha. Então, assim, nós somos hoje os cristãos, os crentes, aqueles que nós vamos recomeçar a igreja. E agora, sabe o que vai acontecer ainda com a gente que ficou na igreja? Já que Deus tirou aqueles, os que estão na igreja, dentro da igreja. Porque eu sou de uma época que tinha... eu nunca me esqueço, o pastor Gilmar, uma vez da igreja Calvário, me chamou, fui na casa dele, nunca me esqueço disso. E ele disse para mim lá, foi o dia mais feliz da minha vida como cristão. E ele disse, irmão Jair, você é jovem ainda, a igreja tem planos para ti. Você pode se candidatar a ser um obreiro, um diácono da igreja. Eu disse, pastor, é verdade. É tu mesmo, Deus tem um chamado para a tua vida. Mas só que esse chamado começa sendo um auxiliar, né? Vai ser obreiro, vai participar do grupo de evangelismo, ganhar almas para Deus. Daquilo foi o dia mais feliz da minha vida. Agora hoje você chama uma pessoa e fala isso para ele, ele diz, pastor, veja bem, eu acho que é o seguinte, eu trabalho muito, sabe, sempre muito cansado, e eu acho que isso não é para mim não, eu tenho que esperar, meu filho nasceu agora, casei agora, estou trabalhando muito. As pessoas não querem, não tem mais interesse pela obra de Deus. Não, e pior, né, muitos que aceitam isso, 3, 4 meses depois chega lá e diz, pastor, pensei bem, acho que eu vou dar um tempo. Esses dias o pastor Edivaldo me ligou e disse, sabe o fulano lá? Pediu um tempo aí, disse que vai se afastar um pouco. Sabe o que aconteceu com ele? Ele pediu um tempo de obreiro. Na verdade, ele não queria ter um tempo de obreiro. Ele se afastou da igreja, nem na igreja não está vindo mais. Então, nós estamos passando um momento de uma transformação na igreja. E fé é nesses momentos que se mostra quem é os verdadeiros homem e mulher de fé. Não é verdade? Quando Deus peneira a igreja, permite vir a adversidade, é para peneirar a igreja. Deus não está fazendo isso porque Ele é mau, Ele quer o mal do povo, não.
Deus não tem prazer na morte do ímpio nem no seu sofrimento. É para que nós, o homem e a mulher, se aproxime dele. Só que nesse momento o diabo entra na mente das pessoas e tira eles da igreja, leva eles para mais longe ainda. É nesse momento que nós temos que ficar firme, porque aí é que vai prevalecer, se sobressair os vencedores. Quarta-feira eu quero os vencedores lá na igreja. Amém, Jesus. Quarta-feira vai ser muito forte o que Deus vai fazer lá. Quem estava lá ontem à noite já viu que o mover de Deus estava tremendo lá, a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os velhos profetizariam, as crianças seriam cheias do Espírito Santo, todo mundo, toda a carne seria cheia do Espírito. Não é, pastor Edivaldo? E nesse momento da igreja é o momento de se encher de Deus. É o momento da igreja, um profetiza, outro reinterpreta, outro fala em línguas, outro traz uma revelação. É momento de nós buscar a Deus e se encher. Por quê? Porque as pessoas elas só vão voltar para a igreja quando vê a igreja genuína, a igreja de Atos, a igreja cheia do poder. Aquela igreja assim, ontem o pastor disse, vamos terminar mais cedo, mas na verdade assim, passemos um pouquinho do prazo, né, do tempo, mas não estava tão gostoso que não tinha vontade de terminar. Com a presença do Senhor. E aí as pessoas vão voltar para a igreja, só que eles vão voltar com temor no seu coração, que quando o cara botar o pé na igreja, ele pode ter certeza, já vai ter alguém lá que já vai vir de dedo, com o dedo levantado. Assim diz o Senhor: arrependei-vos, convertei-vos, é tempo de arrependimento, enquanto ainda há tempo, porque muitas sepulturas estão abertas por aí, e Satanás está levando as pessoas para o inferno. É só você ver todo dia aí na televisão, quantos moram por dia aí por causa dessa praga chamada coronavírus. Sepulturas estão abertas, fisicamente, não só espirituais, fisicamente. Os coveiros estão trabalhando como nunca. E tem gente que está pensando que está na Disney, levando a vida de qualquer jeito, né, pastora? E tem muitos que têm medo de ir para a igreja por causa do contato. Gente, é o lugar que nós estamos sobre a sombra do Onipotente. Misericórdia. Nós pregamos cura, nós pregamos proteção, nós lemos a palavra. Ele diz, pastora, que mal algum vai chegar na sua vida. Ficamos 30 dias falando daqui a oração do Salmo 91 do meio-dia, dizendo que você pode enfrentar o urso, o leão, pisar em cobras venenosas. Se elas te morderem, não vai fazer mal algum. Gente, o lugar mais protegido do mundo contra o coronavírus é a igreja. É a igreja. Lá você está debaixo da sombra do Onipotente. Mas sabe, isso é só desculpa. É só mais uma desculpa que eles dão para não ir. A gente sabe disso. Porque o cristão verdadeiro que está na fé... Gente, você acha que eu tenho medo de pegar coronavírus? Você está de brincadeira. Eu coloco uma máscara porque é uma lei para entrar no mercado, na farmácia, por aí. Mas você acha que eu estou preocupado com o coronavírus? Se eu não tive medo de coisas muito piores, vou ter medo de corona? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Então assim, a igreja é o lugar mais seguro do mundo para você vir. Se ali dentro você for contaminado com coronavírus, eu paro de pregar o evangelho. Escuta o que eu estou falando, eu paro, nunca mais prego o evangelho. Porque ali é o lugar mais seguro do mundo. Se na presença de Deus você tiver medo de estar... Aliás, pastora, não é de hoje isso, né? Porque uma vez Deus marcou uma reunião com o povo de Israel, né? Pediu para Moisés, marca uma reunião, leve todo mundo no final da tarde no pé da montanha, que lá eu vou falar com todo mundo. Quando o povo se reuniu e viu a montanha fumegar e os relâmpagos e o estrondo da voz de Deus, carcar tudo fora, disseram, Moisés, fala com Deus aí, porque nós temos com medo, de morrer. Mas era porque o povo estava em pecado e tinha medo de olhar, ficar cara a cara com Deus. E hoje acontece a mesma coisa. Disseram, Moisés, fala aí com Deus e depois passa o recado para nós lá, porque aqui nós não vamos ficar não. Fugir tudo. E isso está acontecendo hoje, nos nossos dias. Para não se alongar mais, já passemos do prazo aqui, né? Vamos fazer uma oração agora, que Deus abençoe a todos. Quarta-feira, não tenha medo, venha para a igreja. Traga mais um. E traga mais 1, 2, 3. Avisa que a igreja de Jesus
A igreja de Atos está novamente se levantando na terra. A igreja onde tem cura, libertação, revelação. É uma igreja onde Deus se faz presente. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, oramos pelas essas vidas que aqui se encontram, Pai. Oramos por todos, Pai, que vão assistir esse vídeo. Muitos estão atemorizados, Pai, com medo, até mesmo de ir na igreja, mas não precisa ter medo. Muitos estão atemorizados. Hoje eu vi no Facebook uma reunião de centenas de funcionários na frente de uma empresa protestando, os sindicatos, porque não receberam os pagamentos. Lógico, a empresa fechada, o governador mandou fechar tudo, polícia prendia o trabalhador, não deixava trabalhar. Agora está lá os trabalhadores protestando porque não recebe o salário. Como é que o empresário vai pagar se não produziu, se não vendeu, se não tem dinheiro? Que Deus tenha misericórdia desse empresário, né? Não só desse, de muitos que estão assim, né? Que Deus tenha misericórdia dos pais de famílias também, né? Que estão atemorizados porque não sabem de onde vão vir o seu sustento. Pai, visita a terra, Pai, visita a nossa nação, visita o Brasil, a cidade de Brusque. Pai, toca no teu povo, meu Deus. Abençoa, Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, traga paz para esses homens e mulheres, chefes de famílias, empresários. Abençoe, Pai, as autoridades de saúde que estão trabalhando, Pai. Guarda, Pai, a vida. Pai, que a sombra do Onipotente guarde a vida de todo aquele que se voltar para Ti, Senhor. É uma promessa Sua, meu Pai. Abençoa, Pai. E nos guarda, Senhor. E até amanhã, às 18 horas, com mais uma reunião. E quarta-feira, Pai, abençoe o culto. Abençoe o Teu povo, Pai. Nos dá uma palavra de sabedoria, de conhecimento. Pai, abençoe o nosso pastor, a sua família. Nos dá direção, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo grande preparado para a sua igreja. Algo extraordinário, Pai. O teu povo nunca prosperou tanto como vai prosperar de agora em diante. Teu povo vai colher o que plantou até o dia de hoje. Pai, abençoa, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.